Olá, galerinha! Vamos agora para a nossa aula de português. Então, livro e lápis na mão, porque agora é a hora da nossa correção. Vamos agora, gente, para a correção da página 34 e 35 do livro de português. Vamos lá acompanhar? Bom, nós temos aqui na primeira questão a releia o trecho do poema Cavalos Pálidos, né? Crinas pendidas clamando ao vento. Em sua opinião, qual é o sentido da palavra clamando no poema? Então, teve muitos alunos e muitas alunas que clamando colocaram gritando, pedindo, chamando, mas tiveram outros que colocaram voando, né? Então, nós temos aí um sentido que ele é figurado e temos um sentido que ele é próprio realmente do significado dele. Por isso que essa pergunta é uma pergunta pessoal. Na letra B, nós temos o seguinte: a resposta que você deu na atividade anterior apresenta o mesmo sentido do verbo clamar na página do dicionário? Então, o verbo clamar, gente, na página do dicionário tem um sentido literal da palavra, né? Então, clamar é gritar, né? É clamar, é chamar. Então, poderia ser, né? Sim, ou poderia ser não. Quem colocou voando, claro que não é clamar, não quer dizer voando. Mas aí, quando se trata de um poema, eles usam demais o sentido figurado, tá bom? Então, na letra C, para indicar no dicionário o que a palavra clamar se trata de um verbo, foi empregada uma abreviação, uma forma reduzida para sinalizá-lo, identifique. Então, na nossa explicação, né, da aula passada, eu coloquei para você que o Vzinho significava o quê? Verbo, né? Essa classe gramatical. Então, você poderia colocar apenas o Vzinho, que significa verbo. Por isso que ele fala aqui, ó. Clamar se trata de um verbo, que eu falei, mas aí ele é colocado de uma forma reduzida, ou seja, só a primeira letra, tá? Letra D. Nessa página do dicionário, há outras abreviações. Veja algumas e relacione-as aos seus respectivos significados. Lembrando que nessa página, tá? Eu até expliquei alguns significados, algumas abreviações que tinham na página, né? Na página 33, que estava aquela página do dicionário. Então, nós temos aqui fazer uma relação. É muito fácil, é só você verificar a primeira letra, tá? De cada palavra e colocar e fazer a relação. Olha só, nós temos aqui substantivo masculino, então é SM. S de substantivo, M de masculino. Olha só que fácil. Tem aqui adjetivo masculino e feminino, então é o A, o M e o F. Plural, né? Como é o PL, então ele bota PL de plural. Substantivo masculino e feminino, que é o SMF, substantivo feminino, que é o S e o F, e adjetivo masculino, que é o A e o M. Teve alunos ou alunas que colocaram um X, marcaram um X, colocaram sim ou não, ou seja, nem leram essa questão que estava muito fácil e foi muito bem explicada, né, gente? Então vamos lá. Segunda questão. No final de cada verbete, aparece novamente a palavra, mas com sílabas separadas. Que informação isso traz ao leitor? Indica ao leitor como a palavra deve ser o quê? Corretamente segmentada. Aqui tem segmentada, mas aí você pode colocar mesmo a palavra separada, tá? Terceira questão. Agora observe na página anterior o verbete classe. Então, você iria verificar na página 33, né, a palavra classe e seus significados. Quantos significados são apresentados? Se você verificasse realmente a palavra classe, você ia ver os numerozinhos, 1, 2, 3, 4, 5, cada um com um significado mais ou menos diferente, tá? Então, são 5. E a letra B? Como você identificou isso? Apenas observando os números, né? Aqui está aqui por meio dos números que separam cada acepção, cada significado. Vamos agora para a próxima página. Quarta questão. Encontre as palavras clarinete e clarineta
na página do dicionário. O que o símbolo E, colocado na frente da palavra, expressa? Eu também expliquei que quando tem essa palavrinha, né, com acento circunflexo, significa que é um som fechado, né? Então, até na explicação eu coloquei que não é pra gente falar clarineta, né? Ou então clarinete. É clarinete ou clarineta. Por quê? Porque tem a indicação aqui, tá, gente? Que esse do ne, ele é o quê? É fechado. Então, expressa como a vogal deve ser pronunciada, como a vogal deve ser dita. Nesse caso, a vogal apresenta um som o quê? Fechado, não é aberto. Quinta questão. Observe as duas palavras em destaque no topo da página, em cima da página, né? Que palavras são essas? Até coloquei e até falei quais eram as palavras, que era civilismo e claustro, né? Eram as duas palavras que tem lá no topo, em cima da página, né, do dicionário. Que posição elas ocupam entre os verbetes dessa página no dicionário? Então, também foi explicado que civilismo, tá, vem em primeiro lugar na página e claustro vem por último. E a C está perguntando por que acontece isso. Então, para quê, né? Com base nisso, explique qual é a importância dessas palavras aparecerem destacadas no topo, em cima da página do dicionário. Para quê, gente? Para localizar a palavra, para ser mais fácil, quando você estiver procurando uma palavra, você vai saber que está entre uma palavra e outra. Por exemplo, civilismo é o C e o I, né? E claustro é o C e o L. Se eu estou procurando a palavra classe, então eu sei que é CL. Então, como tem a palavra claustro aí, né? Aí você sabe que poderá estar a palavra classe nessa página do dicionário, que realmente vai estar, né? Que nós sabemos que sim, porque nós verificamos aí na página 33. Vamos agora para a próxima página. Olha, essa sexta questão aqui, viu? Muita gente deixou em branco, mas foi muito bem explicada. Eu dei o exemplo que eu até falei assim, gente, se vocês quiserem pegar esse meu exemplo e usar nessa sexta questão, vocês podem fazer, podem ficar à vontade. Como teve muitos alunos que pegaram aquele exemplo, né, que foi estudar e colocaram aí na atividade e ficou tudo certinho, tá? Mas teve gente que marcou X, teve gente que colocou sim, não, teve gente que deixou em branco, né? Mas aí, gente, vamos prestar atenção na aula, vamos ler aí as questões, tá? O livro não é só para preencher, o livro é para ser estudado, é para ser analisado, é para ser feito, tá? Então vamos fazer aí com carinho. Mas tem a correção, então agora corrijam aí essa página, né? Essa página 35 que tem aí a sexta questão. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui um exemplo, tá? De uma aluna do quinto ano A, manhã. Então, ela colocou aqui a entrada do verbete. A entrada do verbete, gente, é a palavra, tá? Então, ela colocou aqui a palavra apagar. Olha só que interessante. Depois, ela colocou aqui a classe gramatical, né? Onde tem o quê? As abreviações, tá? Lembram que tem nessa página aqui, ó? Deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo as abreviações? Exatamente, ó. Aí ela colocou bem direitinho, ela colocou VT. V quer dizer verbo, né? Mas ela colocou o T aqui, porque com certeza vinha lá no dicionário, que significa transitivo. Então, verbo transitivo. Transitivo vocês vão estudar somente nas próximas séries aí que vocês vão fazer. Nesse ano ainda não, tá? Então, apagar, né, que é um verbo, o primeiro, o segundo e o terceiro significado. Tem 3 significados, olha só que interessante. O primeiro, extinguir, né, o fogo ou a luz. Segundo significado, fazer desaparecer. Muito bem. Começou com letra maiúscula, terminou com ponto final. Perfeito aqui, tá? A atividade dessa colega. Terceiro significado, destruir, aniquilar. Muito bem. E por último, né, a separação silábica, né? Aí ela colocou apagar, exatamente para você saber como é que faz aí essa separação.
Um outro aluno também colocou a palavra família, tá? Ele colocou em outro significado, em outras palavras, mas está certíssimo, tá? Tá muito certo também. Então, nós temos aqui a palavra família, que é um substantivo feminino, que o primeiro significado seria constituída por pais e filhos, o segundo, grupo de pessoas que são parentes, e a terceira, descendência, né? Descendência. E depois, por último, seria o quê? A separação silábica. Então, gente, aqui fica a explicação, tá? E a correção da atividade de português. Eu espero que vocês corrijam aí bem direitinho, coloquem aí o certinho. Se errou, não tem problema, apaga e coloca o correto. Quem não fez ainda, aproveita, pega lá o livro, pega o lápis, pega a borracha e vamos aí fazer a tarefa. Tira aquela foto show e manda aí para mim, tá bom? Então, no mais, bons estudos e estudem para as provas. Tchau!